Continuando o assunto vistas 3D, vamos ver nessa aula algumas ferramentas bem interessantes. Algumas bem básicas, né? A maioria já utilizou, mas vamos dar uma reforçada nesses conceitos, que com certeza alguma coisa nova sempre a gente deixou passar. Primeiramente, vamos dar uma olhada nessa ferramenta aqui, que é o ViewCube, né? Cubo de vista. Nesse aro aqui inferior, eu tenho as direções sul, leste. Eu passo o mouse sobre ele, fica azul. Quando eu clico e seguro, né, isso vai me permitir rotacionar o modelo. Em cada porção do cubo, eu tenho uma área específica aqui que se acende, que me transmite, né, me transporta para a vista naquela posição, né, vista de topo, por exemplo. Okay? Então aqui facilmente você consegue construir uma vista. Você quis uma vista 3D, quero construir uma elevação a partir dela, você pode utilizar o ViewCube. E como eu fiz vários movimentos aqui utilizando o ViewCube em sequência, se eu clicar aqui nessa casinha, início, ele vai me transportar para a primeira visualização que eu tinha antes de me movimentar com o ViewCube. Clicando com o botão direito do mouse sobre o ViewCube, eu tenho algumas outras opções bem interessantes. Uma delas é orientar para a vista, né? Eu tenho uma vista, uma planta de piso, por exemplo, né? Eu posso transportar aquela visualização que eu tenho lá, por exemplo, na vista do térreo, eu posso transportar essa visualização aqui para a mesma elevação do térreo, para o mesmo tipo de câmera, olha lá. Inclusive com a caixa de corte, onde que ela está passando. Vou voltar aqui para Home. Voltou, mas ele manteve aquela caixa de corte, tá ok? Porque quando eu utilizo aqui a opção orientar para uma vista, ele também regulamenta, né, vamos dizer assim, formata a caixa de corte de acordo com a caixa de corte daquela planta do térreo, onde a caixa de corte era definida aqui nos níveis, né, nos planos horizontais, pela faixa de vista, ok? Simples, né? Aqui é só tirar a caixa de recorte, aplicar, voltou tudo normal. Então aqui a opção, botão da direita, orientar para a vista. Orientar para uma direção são exatamente aquelas opções do ViewCube, né? Aqui de topo, sudoeste, né? Superior, inferior, ok? Lateral. Então, botão da direita sobre o ViewCube, orientar para uma direção. E orientar para um plano. Se eu tivesse vários planos aqui no caso está o plano nomeado, né? Ou um plano, selecionar um plano, eu selecionaria uma das faces da parede, ele orientaria a vista para aquele plano, né? Ou selecionar uma linha, enfim, aquele processo também que a gente já está acostumado a associar, né, aos planos. Clicando novamente com o botão da direita aqui, eu tenho salvar vista. Reparem aqui antes de usar essa opção que eu estou na vista 3D, na vista padrão, né? Aquela que está envolvida por colchetes. Se eu salvar a vista, ele me pede um nome, tá? Por exemplo, ortogonal 3D1 é a sugestão dele. Se eu clicar em OK, ele cria uma nova vista a partir da vista padrão e renomeia essa vista. Quando, no entanto, eu estou agora em uma outra vista 3D que não é a vista padrão, se eu vier aqui no ViewCube, botão da direita, e pedir salvar vista, ele não vai criar uma nova vista, ele vai apenas salvar a configuração atual desta vista. Como a vista 3D é por padrão uma vista ortogonal e não em perspectiva, ela também criou uma vista ortogonal. Eu posso, no entanto, aqui no ViewCube, botão da direita, alternar para a vista em perspectiva 3D. No entanto, a natureza desta vista é ortogonal. Eu mudei para a perspectiva para fazer alguma movimentação, alguma visualização experimental ou coisa parecida. Mas a natureza dessa vista, ela continua sendo ortogonal. Ok? Tanto que você vê que a perspectiva está desabilitada. No ViewCube, eu posso aqui alterar para a vista paralela, né, ou ortogonal. Afastando um pouquinho aqui até a gente conseguir visualizar a caixa de recorte,
Se eu vier aqui, ó, eu voltei para a vista 3D padrão. Se eu vier aqui na vista 3D e pedir para exibir a câmera, reparem que a caixa de corte ficou azul. Por quê? Porque exatamente a minha caixa de recorte em uma vista 3D, ela é a posição da minha câmera, ela é a abertura da minha câmera. Se eu vier aqui em vista agora, pedir lado a lado, as duas vistas aqui que estão abertas, eu dei uma limpada aqui em algumas vistas, tá? Fora do escopo da aula, para mostrar aqui um detalhe. Repare que quando eu seleciono essa caixa de recorte no 3D, me aparece uma câmera aqui. Quando eu seleciono a caixa de recorte aqui, aparece uma outra câmera aqui. Está um pouco fora de esquadro aqui, né? Porque essa câmera está muito longe. O que significa isso? Que esta janela de visualização, eu posso alterar a câmera em outra vista. Tá ok? Isso também é obtido aqui, ó, em exibir câmera. Tá? Ele seleciona aqui e em todas as outras vistas ele mostra a minha câmera. Se eu abrir aqui a vista 3D, na hora que eu vou pedir novamente aqui lado a lado, tá aqui. Reparem aqui, ó, uma vista ortogonal selecionada, né, a caixa de recorte, ela aparece aqui a câmera aonde que essa vista está sendo observada. Então, uma vez que eu selecionei aqui, eu posso movimentar essa câmera aqui nessa vista. E ela vai alterar o resultado dessa movimentação em outra vista, na vista que diz respeito a essa câmera. Então, para mudar a posição da câmera, né, do resultado da câmera em uma vista, né, para alterar essa vista mexendo na câmera, tem que mostrar uma outra vista, porque nessa própria vista a câmera nada mais é do que a própria caixa de recorte. Ok? Eu seleciono uma vista e na outra vista eu mudo aqui o foco ou a posição da câmera. Ok? Uma outra forma de você visualizar a câmera é clicando na vista, botão da direita, pedir exibir câmera. Uma outra ferramenta também muito poderosa, vamos chamar assim, para manipular as vistas, é a Steering Wheels, tá? Que é esse ícone aqui que eu aciono clicando ou no atalho de teclado Shift e a tecla W. Ela mostra esse navegador de vista, tá? Aonde eu posso, se eu mexo rapidamente o mouse, ela acompanha o mouse, tá? Se eu paro em um lugar e mexo lentamente, eu consigo andar aqui dentro dos comandos dessa Steering Wheels. E aqui eu tenho alguns comandos iguais aos que eu tinha no ViewCube, como por exemplo salvar vista, né? E eu posso também mexer através de órbita, tá? Como é que eu faço? Eu clico, primeira coisa, eu levo o mouse para próximo do centro aqui de onde eu quero orbitar, né? Em torno do qual eu quero orbitar. Que eu teria o mesmo efeito se eu apertasse a rodinha do mouse e segurasse a tecla Shift. Eu estaria orbitando em torno do centro da visualização. Shift W voltando aqui, então seria o órbita. O zoom, mesma coisa, né? O pan, mesma coisa. E o rebobinar, eu vou voltando às vistas que eu criei no meio do caminho usando a Steering Wheels. Então se eu movimentei aqui, eu posso ir voltando como se fosse um filme, né? Voltando na vista que eu preferir. Eu tenho aqui ainda outros comandos, que é olhar para cima e para baixo, né? A gente já visualizou isso quando foi ver percurso virtual, né? Isso aqui, dependendo da vista, ele não fica muito visível o movimento, mas de qualquer forma você experimenta aí a Steering Wheels, ela vai ter bastante versatilidade, principalmente quando você está navegando pelo interior da sua edificação. Ela é mais sensível, tá ok? No interior, quando você está com um zoom mais próximo, enfim. É uma outra ferramenta de manipulação de vistas, que tem algumas opções aqui, da mesma forma que o ViewCube. Shift W, some ou aparece.
Eu tenho algumas opções de visualização desses steering wheels, aqui clicando nessa setinha, que seriam, por exemplo, um mini círculo de navegação completa. Ele fica menorzinho, né? E aí, conforme você posiciona, fica parado e se mexe aqui, olha, você tem os mesmos comandos, né, de outra forma. Órbita, por exemplo, tá ok? É o steering wheel de uma forma diferente, estilizada. Clicando aqui, eu tenho ainda o mini círculo de vista de objeto, que é um pouco mais simples, né? São apenas os 4 movimentos, né? Órbita, pan, rebobinar e zoom. E tenho aqui o mini círculo de tour do edifício, onde eu tenho as outras 4 formas: olhar para cima, olhar para baixo, né? Essas mais utilizadas, como eu falei, em visualizações internas. Então são as formas de você visualizar as steering wheels, tá? Círculo de vista básico do objeto é do mesmo tamanho, só que só tem os 4 comandos nessa forma. E de tour básico do edifício, tá ok? Geralmente é o mesmo caso, utilizado em visualizações internas. Steering Wheels, uma ferramenta de manipulação de vista. Uma outra opção que eu tenho aqui no ViewCube, clicando com o botão direito, é bloquear para seleção. Quando eu rotaciono aqui a minha vista, né, dou uma órbita, ele escolhe como centro o meio, né, da câmera, né, o eixo do foco da câmera. Se eu quiser manter como eixo de rotação na minha vista algum elemento, algum ponto específico, né, por exemplo essa quina aqui, eu posso selecionar esse elemento aqui, né, no caso aqui essa parede, que é uma referência. Se eu quiser o Ctrl, também posso selecionar mais elementos, né, e eu venho aqui no ViewCube, botão da direita, e peço bloquear para seleção. Nesse caso, quando eu der órbita, ele vai girar, né, em torno desse ponto aqui. É muito sutil, mais uma vez, a visualização desse movimento, ok? Mas só para ilustrar, elucidar para que serve mais essa ferramenta aqui, bloquear para seleção. Ok? Se eu vou ir para a vista principal, ele ignora isso e vai para a câmera principal estabelecida na criação dessa vista. Um problema que a gente frequentemente encara nos nossos projetos, principalmente quando estamos trabalhando em grupo, é a mudança da visualização, né? No AutoCAD a gente tinha a tal da trancar a viewport, né? Que seria exatamente proteger de uma certa forma, ou pelo menos prevenir, né, contra a mudança de escala. Aqui geralmente quando eu estou dentro de uma vista ortogonal, a escala já é definida, né? Então quando eu me movimento aqui, eu simplesmente estou alterando meu zoom, mas não estou alterando a proporção dentro da folha, né? Mas quando eu mexo aqui o órbita, né, ou pan, eu posso mudar a visualização, e às vezes eu não quero, né, eu, autor do projeto, não quero que essa visualização mude, essa vista, que ela vá para a folha dessa forma. Então eu tenho uma ferramentazinha aqui, que ela está nos Revits mais novos, eu não sei precisar a partir de qual versão, mas chama-se trancar a vista, bloquear a vista. Então aqui tem salvar a orientação e bloquear a vista. Então a partir daqui, se eu tentar dar o órbita aqui, ó, ele não permite. Se eu tentar manipular o ViewCube, ele está bloqueado, tá? Esse foi objeto de uma dúvida de um aluno aí pelo e-mail. Por que eu não consigo clicar no ViewCube aqui, mudar a visualização? É porque está trancada essa vista, tá ok? Então posso desbloquear ela aqui, e aí eu volto a ter a manipulação no ViewCube, ok? Bom, por último, para essa aula, eu queria dar mais uma explorada em opções de visibilidade, né, onde eu tenho aqui o controle do estilo, né, do modelo. Seriam várias ferramentas aqui de visualização numa caixa de diálogo só, né, que eu posso controlar as sombras, né, a linha de esboço, ok? Se eu quiser ativar linhas de esboço, eu posso dar uma tremulada aqui, tá? Ela se torna um desenho parecido com a mão livre, olha lá, tá? Um recurso muito legal, fica
fica parecendo que você desenhou manualmente, é para enganar o professor lá da faculdade de arquitetura, ok? Então, em opções de visibilidade, eu posso controlar as linhas de esboço, vamos voltar aqui. Posso controlar a iluminação, isso aqui jamais voltado para renderização, né, que eu não vou tratar aqui nesse capítulo, tá ok? Nós estamos tratando essencialmente de projetos técnicos, não de projetos assim, vamos dizer, mais artísticos, né, ou mais voltados para o marketing, sim, processo técnico. Então aqui eu mudaria a configuração do sol, exposição fotográfica, tá ok? E o plano de fundo, que a gente mencionou aqui, apenas o gradiente, tá ok? Aqui eu não vou ter muita nessa vista, vamos mudar para uma vista em perspectiva aqui, que eu tenho uma opção de exibição, plano de fundo, se eu colocar um gradiente, aplicar ok, dá para perceber melhor. Se eu botar o céu, aplicar, olha lá, ele aparece um pouco mais parecido com o céu, e que eu posso inclusive modificar a cor do chão, beleza? E posso também obviamente escolher uma imagem, por exemplo, vou pegar esse background aqui, ok, aplicar, mas aqui obviamente, né, vai estar descalibrado aqui, minha casa está flutuando, eu teria que mudar essa orientação para adequar a minha foto, ok? Então todas essas mobilizações aqui, essas movimentações que a gente pode fazer para definir as nossas vistas 3D que farão parte do nosso documento técnico, mais uma vez, tá? Eu gosto de ressaltar isso, nós estamos aqui nessa primeira fase do curso, vamos chamar assim, nós estamos lidando com projetos técnicos, projeto voltado para aprovação da prefeitura, para execução no local, e vamos manter essa temática aqui por hora. Ficamos por aqui então nessa aula, desculpe se ela pareceu um pouco confusa, são muitos assuntos, né, para complementação, mas na próxima aula nós vamos estudar as vistas deslocadas, ok? Grande abraço e até lá.